Boa noite, Aline. Então, boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao curso sobre a obra Cântico, de Ayn Rand. É o terceiro curso que o Objetivismo Brasil promove nesse ano. O primeiro foi sobre Nós que Vivemos, o segundo sobre a Revolta de Atlas. Para quem não participou e tem interesse em conhecer o conteúdo desses cursos e ter acesso aos materiais, depois podem entrar em contato também no privado comigo e eu passo todas as informações. Algumas coisas estão disponíveis no YouTube, também no canal do Objetivismo Brasil e nas outras redes sociais, mas todo o conteúdo, da mesma forma como eu vou compartilhar com vocês o Word e todas essas informações extras, daí são informações que constam no nosso plano de membros e podem ser detalhadas depois em privado. Então, sem mais delongas, vamos falar sobre esta obra Cântico. Cântico é o romance mais curto de Ayn Rand, né? Dos quatro que ela escreveu. Então, A Revolta de Atlas, A Nascente e Nós que Vivemos. E Cântico é o menor deles. Ele tem mais ou menos de 100 a 120 páginas apenas. Então, para quem vocês que conhecem um pouco da obra da Rand, já conseguem imaginar que é um tamanho pequeno com relação às outras obras. Agora, as reflexões que essa obra traz são muito profundas. E a própria estrutura do livro traz essa maneira diferente de ver um aspecto principal, que é a importância do individualismo, a importância do ego na vida do homem. Mas antes de entrar nessas reflexões mais filosóficas e no capítulo 1 do livro, eu gostaria de dar para vocês um pouco do contexto histórico dessa obra. Por que ela escreveu isso? Quando ela escreveu Cântico? Então, Cântico, ele é um livro que ele foi escrito mais ou menos em 6 meses, enquanto ela estava dando um tempo na escrita de A Nascente. Foi um livro que demorou bastante tempo também. A Revolta de Atlas demorou mais ou menos 10 anos para ser finalizado. A Nascente foi um livro que demorou mais ou menos uns 5 ou 6 anos. Então, ela, em um dos verões, né, no momento onde ela estava, de certa forma, descansando da escrita de A Nascente, ela, então, resolveu escrever esse livreto, né? Muitas pessoas acabam interpretando o Cântico como uma escrita muito mais parecida com uma poesia do que os outros romances, né? Que são literatura pura, mas deixando de lado a forma, nós podemos entender então o que ela estava se propondo com esta obra. Então, qual é o contexto histórico? Ela busca, através de Cântico, comentar um pouco sobre a experiência dela com o totalitarismo na União Soviética, alertando para os perigos do comunismo, muito semelhante à motivação de Nós que Vivemos. O que estava acontecendo nessa época? Cântico foi escrito em 1937. Era uma época marcada pelo quê? Pela ascensão de regimes totalitários em diversas partes do mundo. Então, nós tínhamos a União Soviética, que já tinha começado desde 1917, mas estava passando como sistema por mudanças significativas. Na Itália, o surgimento de Mussolini e os fascistas. A Alemanha, em 33, tinha caído sob o controle dos nazistas através dos meios democráticos, é importante a gente destacar. E esses regimes, eles eram caracterizados por um forte coletivismo. Então, onde o Estado exercia controle total sobre a vida dos indivíduos. E, por consequência, o individualismo era severamente reprimido. Então, a Rand, nascendo e vivendo grande parte da sua vida na Rússia czarista, que por si só já era, de certa forma, opressora, depois ela vive os primeiros anos do regime soviético, a partir da Revolução Bolchevique, de 1917. Ela vive até o final da década de 20 na União Soviética. Ela pode ver muito claramente, já no início da União Soviética, as consequências que só piorariam ao longo do século passado
até a queda do Muro de Berlim. E a própria estrutura hoje da Rússia, ela guarda muitas características da época soviética, inclusive em suas estratégias geopolíticas e tantas outras coisas que vocês estão vendo hoje e nos últimos anos. E o que ela viu muito claramente, que existia uma necessidade e um confronto que depois se desenrolaria de diversas formas entre nós, o coletivo, e o eu, o indivíduo que estava sendo reprimido, né, por esses regimes. Então, quais são os temas da obra Cântico, né? Os principais temas, então, é o individualismo, o coletivismo e as consequências de cada um deles, a discussão entre o nós e o eu, quem de verdade tem voz em um regime totalitário. E essa obra ela acompanha a trajetória do Igualdade 7, 25, 21. Esse é o nome do personagem principal. Aqui, doravante, nós vamos tratar simplesmente como igualdade para facilitar, então, a explanação. E esse jovem, ele desafia essa sociedade totalitária e coletivista. E a gente vai ver ao longo do romance o processo pelo qual ele passa. Como ele se vê no início da obra e como ele termina a obra. Então é bem interessante perceber que a, o personagem ele não nasce pronto. Essa é uma crítica muito comum a algumas obras da Rand, que é a ideia de que os heróis nascem prontos. Isso é uma grande mentira, para quem já acompanhou os primeiros cursos, e Cântico fica muito clara essa evolução filosófica, psicológica e intelectual do personagem ao longo do tempo. E que elementos tornam o Igualdade diferente dos seus irmãos, né? Nesse ambiente, no ambiente de Cântico, nesse ambiente distópico, né? Cântico é chamado de um romance distópico, como 1984 e Admirável Mundo Novo. Não sei se vocês tiveram oportunidade de ler. Nós vamos falar um pouco sobre eles na última aula, na quarta aula, fazendo uma comparação entre Cântico e essas outras obras também muito conhecidas, especialmente dentro do meio liberal. Nesse mundo, o pensamento independente é um crime. O coletivismo chega ao seu extremo e as consequências disso para o indivíduo são terríveis. A questão da obediência ao coletivo, nesse ambiente, é considerada a exaltação de uma grande virtude. A Rand, nessa obra, ela não critica o coletivismo, o sistema político totalitário, simplesmente pela sua prática política, mas como uma ameaça moral ao próprio espírito humano. Ou seja, não se trata apenas de uma discussão sobre liberdade de expressão, de alguns temas teoricamente externos ou debatidos popularmente, mas sim vai mesmo na essência do que significa ser um indivíduo. E vocês vão entender o que significa a supressão, a repressão desse indivíduo a um suposto bem comum. O que isso representa? Que tipo de consequência tem para o indivíduo ao longo do tempo? Nessa obra também, ela aborda noções iniciais do que depois ela viria a trabalhar como o egoísmo racional que todos vocês conhecem, da Virtude do Egoísmo e de outros romances, e de textos também publicados no Objetivismo Brasil. Cântico traz uma reflexão inicial sobre isso. Como ela mesmo diz, uma reflexão sobre o espírito humano, sobre o ego humano. Então, Cântico vai servir de trampolim para nós conseguirmos aprofundar e buscar desenvolver essa definição de egoísmo racional ao longo dos outros romances, como A Nascente e A Revolta de Atlas. Nós que vivemos, como foi o primeiro romance publicado, ele tem um enfoque um pouco diferente, mas Cântico, de fato, trabalha como uma introdução pequena, bem pequena, de temas que depois seriam
tratados em A Revolta de Atlas e A Nascente, como amor romântico, as consequências do coletivismo na política e tantos outros temas. E aí vocês podem perguntar, o que eu estou fazendo aqui? É interessante estudar os romances da Rand, tudo bem, mas que relevância contemporânea tem Cântico, se é que tem alguma? Eu não estou aqui perdendo tempo escutando o Mateus falando. Por que isso é importante para mim? Por que permanece relevante? Nós percebemos no dia a dia que as ideias coletivistas, elas surgem, parecem que morrem e depois elas ressurgem. E a Rand destaca, através da obra, os perigos de qualquer ideologia que subordina o indivíduo ao grupo. Na obra Cântico, especificamente, existe uma subordinação completa da individualidade ao coletivo. E o que isso gera de consequência? A estagnação, não há progresso, e a perda da identidade. Então, os temas de liberdade, autoconhecimento e o direito à autodeterminação são universais e continuam a ressoar nas sociedades modernas. É importante vocês, desde já, além da discussão puramente do que acontece no romance, vocês pensarem como a sociedade, como os nossos irmãos, entre aspas, né? Como as pessoas ao nosso redor reagem a termos como individualidade, egoísmo, como nós mesmos fomos criados e o que nos foi passado como significado desses termos. Será que esses termos são tratados como algo bom, positivo pela maioria das pessoas ou como algo negativo? Será que nós mesmos nas nossas vidas nós estamos cultivando o nosso ego, nós estamos agindo de fato na busca dos nossos valores, do que nós queremos fazer, com a esperança, porque não há garantias, de que nós possamos certo dia alcançar a felicidade e não viver daqui a pouco de surtos de alegria ou eventos isolados de prazer e realização? Essa é uma pergunta importante. É bom que vocês, e eu também vou seguir essa jornada com vocês se identifiquem como igualdade, se coloquem no lugar dele. Vocês teriam agido da mesma forma ou não? Isso é uma pergunta importante que pode, de fato, tal qual os outros romances da Rand, mudar muito a perspectiva como vocês veem a vida. Eu peço que vocês, sempre que for possível, abram a câmera, né? Caso haja alguma dúvida, alguma participação, alguma pergunta, só levantem a mão aqui no Zoom. Existe a ferramenta ali embaixo. Só levantem a mão que dentro do possível eu já vou tentando inserir vocês nessa discussão para que ela possa não seja um monólogo, mas seja uma coisa que nós vamos construindo juntos, né? O meu interesse não é resumir tudo que fala no romance, mas sim ter um espaço relevante para que vocês possam ir interagindo e me ajudar também a construir esse curso da melhor forma possível. Então, sem mais delongas, vamos para o primeiro capítulo, então, depois dessa pequena introdução. No capítulo 1, a primeira frase é um pecado dizer isso. Né? É um pecado falar isso. Então, qual que é o primeiro pecado que o protagonista fala no texto? Qual que é o primeiro pecado que ele fala no texto? Ele fala que escrever essa frase que ele colocou no papel é o primeiro pecado. E por que é um pecado? Porque os homens na sociedade de Cântico, eles não têm permissão para escrever. Eles não poderiam escrever, a menos que o Conselho de Vocações permitisse. Então, o próprio ato, como nós vamos ver, deste diário que o Igualdade escreve ao longo do tempo, esse é o primeiro pecado, um dos pecados fundamentais, que é o simples ato de escrever. Hoje, na nossa sociedade também, através de algumas instituições que deveriam proteger o nosso direito à fala, à expressão, estão executando o que a Rand sempre fala que é um ato de censura.
que é justamente não permitir que a gente se expresse da forma como a gente acha correto. E pagar as consequências caso a gente cometa algum crime nesse processo, né, de injúria, difamação, qualquer outra coisa. Mas o objetivo é sempre esse de, o ideal é que nós possamos nos expressar. Então, de certa forma, nós vivemos um pouco do que o Igualdade viveu na época do Cântico. Então, escrever algo que ninguém mais vai ver, porque a gente sabe que esse diário do Igualdade, ele está sendo escrito em sigilo, ele escreve escondido, porque se ele for pego escrevendo, ele vai sofrer duras punições. Então, escrever alguma coisa que ninguém mais vai ver é visto como um ato do quê? De individualismo. E o individualismo é um crime severo, é um ato severamente proibido. Essa sociedade do Cântico, ela valoriza a coletividade. Nós vamos ver ao longo do texto que o foco total de todas as instituições, né, coletivas, que são coletivas por natureza, elas buscam justamente suprimir qualquer tipo de expressão individual e pensamento individual, porque o pensamento individual é o mais grave perigo para um sistema como o de Cântico e para qualquer sistema totalitário. Então, sempre que exista uma voz dissidente, ela pode gerar um efeito muito poderoso de ataque contra essas instituições que estão no poder. E o uso da palavra pecado para descrever essa escrita revela como o regime manipula conceitos morais para manter o controle. Nós sabemos ao longo da história que esse é a principal arma de quê? Dos regimes totalitários. E hoje em dia muito da própria esquerda. Essa perversão dos conceitos. O pós-modernismo, como vocês conhecem. Então, o pensamento independente é associado a quê? É associado ao mal, em resumo. Aqui a Rand também, quando ela fala de pecado, e aqui no comentário o José também comentou, o desafio é vencer séculos de cristianismo limitador. Nesse sentido, do uso da palavra pecado, a Rand ela está dando uma puxada de orelha ali na questão da religião. Não tem como fugir disso. A gente sabe que a origem, que o uso mais manifesto da palavra pecado é dentro de um contexto religioso. E a Rand se aproveita também disso para dar uma puxada de orelha. Ao longo do livro não existem personagens religiosos, não existem padres, pastores, nada disso. Mas ela busca através de cântico, e se vocês lembram o título original é hymn, que seria numa tradução livre, cântico, ou de certa forma uma outra referência bíblica, né, no sentido de uma ode de homenagem ao individualismo. Então, nós percebemos no título e nesse uso da palavra pecado uma referência, né, dessa questão bíblica. Então, fica essa nota mental também para vocês. O Ulisses comenta: quando li Cântico pela primeira vez, fui associando com o caminho da servidão do Hayek. Realmente, Cântico ele permite diversas associações e comparações com outros romances distópicos, como eu comentei inicialmente, e também com outras obras do imaginário liberal, como O Caminho da Servidão e também algumas obras de Mises. Então, existem outros romances de autores liberais que não são tão conhecidos, mas eu não vou dar spoiler agora, para que no futuro vocês também possam ler. Não são da Rand, mas tem algumas histórias interessantes. Então, quem tiver curiosidade, participa também, pode me mandar no privado que eu comento com vocês. Infelizmente, essas outras obras não têm tradução ou previsão de tradução para o português. Então, pode ser que fique um gostinho também ali de um pouco de dificuldade para ler. Mas dando seguimento aqui, reforçando então o que eu comentei, o ato de pensar ou fazer algo sozinho é considerado um pecado, é considerado uma transgressão, né? A individualidade é a origem dos problemas nessa sociedade. Qualquer ação desse tipo indica o que é autonomia.
ou diferença, ser diferente, pensar diferente, agir diferente, isso é um risco. É um risco para o sistema. Vai que todas as pessoas comecem a fazer isso e ter gosto de serem diferentes, de serem quem elas são, de verdade. Vai que a moda pega, falando de uma forma bem popular. Os defensores do regime não querem isso. Nessa sociedade, a ideia de ser único ou diferente desafia o ideal de igualdade total e uniformidade. Por quê? Porque essa é a única forma de manter a ordem. Então, o fato de querer pensar por si mesmo precisa ser reprimido. Eu gostaria de perguntar para vocês o que vocês acharam do nome do herói? Do nome do herói ser chamado Igualdade. Vocês acham que tem um toque de ironia nisso? O que vocês acham? Pode abrir o microfone, pode escrever no chat. Será que foi de propósito? Será que a Rand daqui a pouco ela tá de certa forma implicando que essa sociedade é boa? É estranho, né? Justamente o igualdade ele é diferente, como nós vamos ver agora no decorrer da reflexão, ele é diferente dos outros, mas o nome dele é igualdade, o que supunha uma repetição, né? Uma vivência igual dos outros, ou querer a mesma coisa dos outros, né? Então, de fato, existe um peso muito grande, como o Rafael comentou aqui, de ironia nisso, né? O nome dele, é importante destacar que ele é gravado num bracelete de ferro. Todos os homens da sociedade dele recebem essa identificação com um bracelete de ferro. Vocês se lembram qual outro sistema que gostava de numerar pessoas no corpo, nos braços? Isso é uma prática bem comum. Que outro sistema político gostava de fazer esse tipo de identificação com números, por exemplo, ou com nomes específicos? Ulisses comenta o nazismo, o Rafael também, a própria União Soviética, os prisioneiros que eram enviados para os gulags também eram nomeados na pele com o número de identificação. Tudo isso significa o quê? Uma forma de desumanizar, porque essas pessoas elas não têm de fato uma identificação objetiva. E ao longo do texto, e outra coisa que nós vamos trabalhar ali, vocês veem que todo o texto está na primeira pessoa do plural. Ou seja, você nem sabe, nem existe o conceito da palavra eu. Todo o texto é narrado, tudo é escrito na questão é escrito no diário, Igualdade escreve no diário, tudo como nós. Veja só que loucura, né? É muito particular essa forma de escrita da Rand, justamente para mostrar que o próprio personagem que está escrevendo o diálogo, ele não tem noção do que significa ser um indivíduo, ele não tem clareza no início do romance, pelo menos, o que significa ser um indivíduo. Se você pedisse para Igualdade ali no primeiro capítulo, para ele explicar o que ele tem desde o início do livro, ele tem alguma coisa, ele acha estranho, ele se vê como diferente, mas não está muito claro o que isso significa. Né? E nós vamos ver agora nos primeiros 2 capítulos como ele se sente sobre isso. Será que ele gosta de ser diferente? Né? Como ele se sente, então, em relação ao nome dele e como ele é identificado desde o início. Né? Aqui o José também traz a identificação dos crachás das empresas, ou na questão do serviço militar. Então, essa prática, infelizmente, ela é, por motivos variados, ainda muito utilizada, o que eu acho negativo, né? Em muitos aspectos, né? Mas, claro, na questão das empresas tem uma outra motivação, mas, de qualquer forma, também é uma identificação por matrículas ou números. Então, como ele se sente com isso? Ele se sente amaldiçoado por esse nome e pelo destino que lhe foi imposto desde cedo. E por quê? Porque ele era diferente dos seus irmãos.
tanto fisicamente quanto intelectualmente. Nessa sociedade onde que teoricamente todos devem ser iguais, qualquer distinção é considerada um sinal de maldade, né? Tanto que ele fala ali no início que os professores e os líderes achavam que tinha algo de maligno nele, na constituição dele. Tinha algo de maligno. Por quê? Ele tinha muita curiosidade, diferente dos seus irmãos. Ele, fisicamente, ele era mais alto do que os seus irmãos. E isso faz com que ele se sinta culpado, como se ele fosse uma aberração dentro dessa sociedade que pregava a uniformidade. Então, tudo isso para ele, no início do romance, soa como algo negativo. A individualidade, né, ele vê como a individualidade no contexto da sociedade é visto como uma transgressão, como uma coisa ruim, e o próprio personagem no início também vê como uma coisa ruim. Ele não vê no início como uma coisa boa, ele ser diferente, ele ser quem ele é. Ele ainda não tem a conceitualização, ele ainda não pensa sobre ego, isso é mais adiante no romance, claro. Então, aqui no início, no primeiro capítulo, ele está falando justamente dos primeiros anos de vida dele, até o fim da adolescência. Então, nessa fase, ele ainda não está entendendo muito bem esse mundo de que ele vive e o que ele está sentindo, né, e o que isso significa. Uma passagem que fica muito na cabeça de vocês, eu acho que ao longo de toda a história de quem lê Cântico, é aquela descrição que existe no Palácio do Conselho Mundial. É outra referência que a Rand faz por exemplo, instituições como as Nações Unidas, né? Então, esse Palácio do Conselho Mundial, que seria como se fosse um governo único, que é muito discutido, um outro tema muito discutido hoje em dia, na parede, né, no mármore, está gravado: somos um por todos e todos por um. Não há homens, exceto o grandioso nosso, uno, indivisível e eterno. Não existe indivíduo. A unidade de referência para esse mundo é o nosso. E essa unidade é una, indivisível e eterna. Ou seja, essa situação, essa sociedade nunca deve mudar. Ela nunca deve considerar o indivíduo. Está decidido. A unidade de medida, a unidade que pensa, é o nosso. É esse conjunto amorfo de pessoas identificadas por números. Essa é a sociedade onde o Igualdade vive. Então, seguindo agora, eu vou tentar, dentro do possível, intercalar algumas coisas da história mais literária e algumas reflexões filosóficas para que a gente possa manter um equilíbrio legal. E, novamente, eu conto com a participação de vocês no chat e também com perguntas ao vivo. Podem abrir a câmera, não tem problema. Então, a primeira descrição que o Igualdade traz é do lar das crianças e do lar dos estudantes, ou seja, o lar das crianças até os 5 e depois o lar dos estudantes dos 5 aos 17 anos de idade, ali conforme a obra nos traz. Então, o lar das crianças é um lugar branco e limpo. Existe, inclusive, um vídeo no Objetivismo Brasil que traz essa imagem muito vividamente. Então, ele vive nesse lugar com cerca de 100 crianças, né? Ele fala de 100 camas, né? Então, ele vive até aí, até os 5 anos de idade, com todas as crianças que nasceram no mesmo ano, né? Lembrem-se, depois nós vamos ver que a reprodução também é controlada pelo Estado, ou seja, todo mundo que nasce no mesmo ano fica junto e segue junto a sua vida e a sua rotina até a morte. Então, depois ele vai para o lar dos estudantes. Ali também é um ambiente muito rígido, né, e controlados. Então, desde criança, eles são controlados a ferro e fogo por esse Estado, pelos anciãos e por todas as instituições que existem no local. Como é que é essa sociedade? Essa sociedade, e a Rand quer deixar isso muito claro, ela é extremamente primitiva e distópica,
apesar de estar situado num futuro distante. Lembre-se que Cântico ele é escrito como se fosse, não sei, no ano 3000, quando acontece alguma coisa e a sociedade retrai e se esquece a própria definição do indivíduo. Então, Cântico não se passa na Idade Média, na nossa Idade Média, como se fosse, mas sim em nenhum futuro distante. Então, a tecnologia e o conhecimento são retratados como rudimentares. Até ela fala aqui da Terra plana, né? Há pouco tempo atrás foi um tema de muita discussão, ainda é em certos locais, né? Se a Terra é plana ou não. E ela traz esse exemplo como absurdo da educação do local. E mal sabia ela falece em 83, mal sabia ela que esse tema ainda seria discutido por nós aqui no ano de 2024. Se algum dia ela puder ter acesso a essa aula gravada, ela com certeza vai achar muito interessante. Ela traz, até no próprio livro, traz a definição: aprendemos que a Terra é plana e que o Sol gira em torno dela, o que ocasiona o dia e a noite. Aprendemos o nome de todos os ventos que sopram pelos mares e empurram as velas de nossos grandes navios. Aprendemos como a sangria pode curar o homem de todas as doenças. Amávamos a ciência das coisas, né? Então é bem interessante esses exemplos que ela traz, que infelizmente ainda estão em voga em alguns locais. Dentro desse contexto, por exemplo, desse contexto escolar, o que diferencia o Igualdade dos outros, né? Ele tem uma grande curiosidade. Ele é muito inteligente, ele quer descobrir, né? E a partir do momento que ele deseja viver essa curiosidade, essa inteligência, ele entra numa disputa interna, uma disputa psicológica interna. Porque lá no fundo ele não quer ser diferente dos outros. Ele quer viver numa sociedade de pessoas parecidas com ele. Mas ao mesmo tempo, ele olha para o mundo e ele diz assim: eu sou uma aberração. Eu sou uma aberração, né? Eu não consigo ser como os outros. E além disso, ele é punido pelos professores que desconfiam diretamente dele, né? Então ele mesmo internamente vive um dilema por ele ser como ele é, e ele é castigado sempre que possível por esses professores, porque os professores identificam que ele não é igual aos outros. Então esse é o dilema dele. O Ulisses traz aqui, né, na segunda faixa do disco do Rush, chamada The Temple of Syrinx, né, do álbum do 2112, 2112. De fato, né, este álbum do Rush, isso nas palavras dos próprios membros da banda, ele foi influenciado pelo Cântico, né, pelos alguns romances da Rand, Tem uma música especialmente. também chamada Cântico. Perdão? Tem uma música também com o mesmo nome, Cântico. Já Isso. Então, para quem gosta de rock progressivo, né, para quem gosta, pode acessar no YouTube ou no Spotify e escutar o CD enquanto lê o livro, porque de fato a obra o CD foi influenciado pelo Cântico. Até acabei, não mencionei no início do curso, mas é uma lembrança muito válida. E existem diversos artigos no Objetivismo Brasil que também trazem essa reflexão interessante para quem tiver curiosidade musical também. Dentro disso, o que nós já vimos que o Igualdade, então, ele é mais alto que os outros, ele tem mais curiosidade, ele é mais inteligente, mas o que afinal ele quer? A gente já sabe que ele é diferente dos outros, mas o que ele quer, né? Qual que é o desejo dele, do Igualdade? Ele queria ir para o lar dos eruditos, né? Onde que ele poderia estudar a ciência das coisas e continuar sua busca por conhecimento, porque no lar dos eruditos era o local onde as pessoas podiam estudar. Alguns eram selecionados para ir para lá. E ele queria ir para lá, né? Mas será que isso acontece? Será que ele é enviado para lá? Porque isso é uma transgressão, né? Querer saber é uma transgressão para o público em geral.
Dentro do lado dos eruditos não tinha problema, mas no público em geral era uma transgressão. E nesse local, nessa sociedade, os indivíduos eles não têm como escolher o seu próprio destino, né? Então, o desejo de igualdade não é suficiente. O que ele precisa para ir para o lado dos eruditos? Ele precisa que o Conselho de Vocações, que é quem decide o futuro de cada pessoa, ele envie ele para lá, né? E por que ele vai decidir? Por que esse conselho decide? Porque aí a gente evita a grande transgressão da preferência, que nós vamos ver ao longo de todo o romance, né? Toda decisão de igualdade envolve uma transgressão da preferência. E a primeira transgressão de preferência que ele tem é o desejo de ir para o lar dos eruditos, né? O que acontece, então? Alguém se lembra? Ele vai para o lar dos eruditos e termina o romance, o igualdade é feliz para sempre, ou o que acontece? O que o conselho faz com ele de verdade? Quer matar ele. É. Então a Carla comenta, ele se torna um varredor de rua, né? O que acontece então, só para reforçar, o Conselho de Vocações, quando eles completam 15 anos, ele decide em nome desses indivíduos o que eles vão fazer, como eles podem ser mais úteis para o bem comum, para o coletivo. A Carla fala que ele se torna um gari, de uma forma popular de dizer. E como ele reage a isso? Você pode pensar, não, ele ficou muito brabo. Não é isso que é esperado? Ele queria ir para o lado dos eruditos, ele foi designado para varrer ruas, então ele deve estar muito bravo com essa decisão. Não é o pensamento lógico. Eu me sentiria assim. Só, o que tem a ver isso com o meu desejo, né? Com o que eu quero fazer? Ele reage de uma forma, uma mistura de resignação e alívio. Ou seja, ele fica triste. Ele fica triste, ele se sente resignado, mas ao mesmo tempo ele tem alívio. Mas por quê? Né? Por que isso? E aqui ele responde: sentimos as cordas do pescoço apertarem-se conforme erguíamos a cabeça para olhar nos rostos do conselho. Estávamos felizes. Sabíamos que éramos culpados, mas agora tínhamos uma forma de reparação. Erguemos nosso braço direito e dissemos, e nossa voz era mais nítida e firme do salão naquele dia: que a vontade de nossos irmãos seja feita. Que a vontade dos nossos irmãos seja feita. Ou seja, ele, psicologicamente falando, ele se sente triste. Uma mistura de tristeza e alegria. E ele se sente aliviado porque, como ele, no início do romance, ele ainda se sente um pecador. Tanto que a primeira linha do romance é relativa ao pecado. É um pecado escrever isso. Ninguém estava acusando ele no início do romance. Ele estava se acusando de estar cometendo um crime, de estar pecando. Então, quando surge uma oportunidade dele se redimir por essa maldade, sendo varredor de rua, isso de certa forma traz um pequeno alívio para ele. Queria se espiar dos pecados. Outra referência religiosa que com certeza vocês entendem, não é? Então, infelizmente, no início do romance, o Igualdade já começa com o pé esquerdo, né? Não começa realizando o seu desejo de ir para o lado dos eruditos. Então, vejam bem no início do romance, reforçando, ele ainda não entende, ele não tem os conceitos de individualismo, de eu, de ego. Ele não consegue pensar claramente, conscientemente, em termos dele próprio, do que ele quer. Ele mais ou menos imagina que ele quer alguma coisa, mas daí isso é um pecado, e aí depois eu me sinto aliviado, ele se sente aliviado com a decisão de se tornar varredor de rua, porque aí ele vai se espiar dos pecados.
Ou seja, ele se acredita um pecador. Para além do que a sociedade diz, ele aprendeu que ele é mau e que ele está pecando, né? Depois, ao longo do capítulo, ele descreve um pouco a rotina dos varredores de rua, que é um exercício bem repetitivo, burocrático, né? Tem hora para acordar, hora para ir dormir, né? Então, essa parte nós não vamos nos deter muito, porque vocês também entendem mais ou menos qual é a rotina de um varredor de rua até os dias de hoje, e não era diferente para, para o Igualdade ao longo do romance. Uma das coisas que ele comenta é que a expectativa de vida das pessoas era 40 anos, né? E a gente se pergunta, mas por que não ultrapassava dos 40 anos, né? E por que quando as pessoas chegavam aos 40 anos de idade, elas eram enviadas para o lar dos inúteis, né? Como isso é explicado, então? Por que elas chegam só aos 40 anos? É uma falta de comida? Porque no livro não diz que eles passavam fome. Pelo menos eu não me lembro. Então não era necessariamente uma limitação material, uma falta de comida. Mas principalmente, a gente pode entender que eles chegavam só aos 40 anos, ou aos 45, que ele falou que tinha algumas pessoas que eram mais valorizadas depois que passavam nos 40 anos, até os 45, por exemplo. Mas principalmente essa questão dos 40 anos representa o quê? Um contexto psicológico de resignação e estagnação emocional. Quando a pessoa chegava e ela ia para o lado dos inúteis, parecia o que na cabeça desses indivíduos? Que eles já tinham cumprido a sua missão. Terminou a vida. Eu estou esperando a morte, né? Ou seja, era uma transição total, um desligamento total do propósito de vida deles. Por mais que não fossem eles que tinham escolhido o propósito deles, né? A única ligação de utilidade da vida deles era fazer as coisas que eles tinham sido mandados para fazer. E aí chega um momento que nem isso eles fazem mais. Eles não servem, eles são inúteis. O local para onde eles vão é um local que se chama Lar dos Inúteis. E aí o Estado vai ali prover para eles até eles morrerem. Ou seja, terminou. Eu fui para o lado, eu fui para um lar onde que eu não sirvo mais para nada. Ou seja, existe uma morte emocional deles. Eles já tinham pouca autonomia e agora eles não tinham função nenhuma. Nem para eles próprios, porque eles não precisavam mais trabalhar, eles eram sustentados, e nem para a sociedade, porque ninguém nem mais tinha contato com essas pessoas, né? Ou seja, essa velhice, hoje em dia, mudou isso, né? Hoje a velhice é muito mais vista como sabedoria ou reflexão, muitas vezes, né? Como algo positivo. Nesse contexto do cântico, é sinônimo de relevância, abandono. É um esgotamento de significado, de expectativas. As coisas estão terminando. E aí, claro, a gente não vai deixar, não pode esquecer que essa sociedade ela não tinha avanços tecnológicos e científicos. Ou seja, isso, por mais que eles tivessem alimento, havia uma degradação física precoce, somada ao sofrimento psicológico que a gente comentou. Então, não existia tratamento para doenças, não havia esperança para o futuro, né? Os poucos que chegavam aos 45 anos eram venerados. Então, vocês percebem o tipo de sociedade em que o Igualdade vivia. E hoje também, por mais que seja visto, hoje não se fala, eu pelo menos ouço muito pouco falar de velhice. Hoje a ideia de ser velho, ela mudou bastante, por exemplo, de quando eu era mais jovem. Hoje ser velho, estar na velhice, é uma coisa que você está falando de pessoas de mais de 80 anos.
E vocês percebem que no contexto do romance nós estamos falando de alguém com 40, que já era considerado velho, que já era considerado acabado, inútil, imprestável, tanto para si próprio, porque não tinha mais propósito nenhum, como para a sociedade. Então é nessa sociedade que o Igualdade vive e as pessoas vivem pouco por causa desses temas que a gente comentou. Vocês têm alguma pergunta antes da gente conhecer um pouco sobre o União e o Internacional? Bom, então, ao longo do romance, nós conhecemos outros personagens, além do Igualdade. Dois deles que aparecem já é o União 53992 e o Internacional 48818. Quem que é a União? União é um jovem frágil. A Rand cita ele como apenas metade de um cérebro. Então aqui fica pressuposto que ele sofreu algum tipo de deficiência de nascença, provavelmente, ou algum acidente. Ele sofre muito de convulsões. Ele sofre muito de convulsões. E ele é totalmente submisso às normas da sociedade, né? A condição física e mental dele, nesse contexto, ele é o cidadão ideal. Ele é incapaz de questionar ou se desviar da obediência. Ele não consegue pensar por conta própria. Ele é conformado a essa sociedade, né? E ele, de fato, sofre como se fosse um apagamento individual. Ele praticamente não existe para ninguém mais, né? Então, ele é um contraste muito grande ao Igualdade. Ele é praticamente uma igualdade ao contrário, né? Aqui o Daniel coloca sobre as questões dos nomes, né, que dá até medo. Depois o David comenta: nunca vi um personagem tão triste, mas esse é aí o que sempre me dá uma ânsia de desespero. Sinto uma pena muito grande por ele. Ao longo do livro, desses primeiros capítulos, a gente vê vários personagens que gritam dormindo, que sofrem bastante. Nós vamos entender um pouco por quê, que eles parecem conformados com a uniformidade da situação. Mas a verdadeira situação psicológica, como eles se sentem de verdade, se revela de outras formas. Por exemplo, em sonhos e desespero. E o segundo personagem, que é um grande amigo do Igualdade, é o Internacional. Então, esse personagem, ele é alto, alegre, curioso. O Igualdade fala que ele tem os olhos brilhantes, que refletem uma vitalidade incomum. Ou seja, quando a Igualdade olha para ele, ele se vê refletido no Internacional. Eles têm uma amizade sincera, espontânea, e eles, de fato, a Rand traz aqui uma questão bacana, que é, ela fala em uma sociedade que exige que todos amem a todos de maneira impessoal e igual. Essa ligação pessoal é uma transgressão que representa um primeiro passo em direção ao reconhecimento da individualidade. Esse tema do amor, ele permeia muitos romances da Rand. E aqui o fato, quando ela fala que o Igualdade ama o Internacional, obviamente não tem nenhum contexto homossexual ou nada do tipo. O amor do qual ela fala aqui é o amor pela troca de valores, por você se identificar no outro. Nós vemos a mesma coisa entre vários personagens da Revolta de Atlas, por exemplo, na Nascente também, não vou dar spoiler aqui, mas a gente vê esse uso da palavra amor, de um amor, por exemplo, entre homens, de uma forma que não é tão comum na literatura. Então fica esse destaque aqui para a relação de igualdade e do internacional. Exatamente como a Carla comenta aqui, não deixa de ser uma amizade, mas é mais forte.
é mais forte do que uma mera amizade. É de fato tu reconhecer no outro a possibilidade de você ser você. Até fica um pouco difícil de entender, mas é um passo realmente em direção ao reconhecimento da individualidade, porque tu vê no outro alguém, tu se vê, é a única forma que o igualdade tem nesse momento de se identificar como indivíduo. É ele olhar para o lado e ele ver que existe alguém que é como ele, né? De verdade, e que isso não é um crime, que isso não está errado. Ele realmente consegue se ver, ele consegue ver uma sociedade através do internacional onde ele quer viver, onde ele quer ser um indivíduo. Então isso é muito bonito mesmo, como o Daniel comenta aqui embaixo. É uma espécie de alívio, exatamente. Existem várias reflexões filosóficas que a Rand faz também nos outros romances, mas aqui ela já dá esse toque para nós ficarmos atentos aí para os próximos e a gente poder entender de fato. Porque, é claro, ele ama o... Nessa sociedade, todos deveriam amar todos, né? E esse é outro valor que a gente, muitas vezes a gente pega, especialmente da religião, amar o próximo como a si mesmo. Ele não o igualdade, por lei, eles deveriam fazer isso. Eles seriam obrigados a pensar e a viver dessa forma, se fosse o caso, né? Mas o igualdade não consegue fazer isso com outros personagens. Ele não consegue ver nos outros internacionais. Ele só consegue sentir isso pelo internacional. É bem interessante essa. Tu descobre a individualidade dentro de um contexto coletivo, ou seja, no meio de todas as pessoas, ele tem um amigo e ali ele se vê, ele começa a se perceber como indivíduo. É a primeira vez que ele começa que, opa, o que está acontecendo aqui? É a primeira conscientização, vamos dizer, para aquilo que está por vir. Eu não me lembro exatamente, Ulisses, sobre o caso do Davi e do Jonathan na tradição judaica, então eu vou me abster de comentar. Mas é uma coisa para a gente trabalhar na, nas próximas aulas, sim. Se você tiver referências também, pode compartilhar ali no chat. Então, que crime que o Igualdade cometeu 2 anos antes da narração? Porque a gente começa o livro com ele falando de uma coisa, né, de um túnel, que ele descobriu alguma coisa. Então, o que que é isso, né? Esse é o primeiro crime que ele comete, que foi descobrir o antigo túnel dos tempos não mencionáveis. E realizando o quê? E passando a realizar experimentos científicos aí. Então ele conta na história, né, que ele descobre esse local por acidente, ele puxa uma barra perto ali do, seria o centro, né, da Praça Central. Então ele chama internacional, eles cavam e descobrem esse túnel ali no buraco ali perto atrás do teatro, ele fala, né, que era o local onde que as pessoas iam, né, que a população ia, aquela política do pão e circo também existia na Sociedade Cântico. Só que ao invés disso eles iam ao teatro e não aos confrontos de, por exemplo, de gladiadores. Então ele conta esse processo ao longo do tempo ele conta como eles descobrem, né? E o que que essa descoberta significa? O que que esse crime significa? Uma ponte, uma conexão com o passado proibido, que era sempre dito para eles, para todos eles, que eles não podiam falar dos tempos não mencionáveis. Era um crime falar desse passado. E ao mesmo tempo é uma oportunidade para ele explorar esse conhecimento e trabalhar a ciência de uma forma independente, porque isso, como a gente sabe, era proibido para ele, como varredor de rua, ele não poderia se engajar nesse tipo de coisa. Esse crime também distancia ele muito mais dos outros irmãos dele, né? E do controle da sociedade. Ele sabe que se ele for descoberto, a punição vai ser severa. Mas mesmo assim ele continua com esse experimento. A Aline coloca, mas no livro alguns personagens nem se amam como na vida real.
não sendo possível seguir os mandamentos religiosos. Exatamente. É importante destacar que as referências que a Rand faz no romance, elas são pequenas indiretas, né, a alguns conceitos popularizados dentro do contexto religioso. Mas, novamente, ela não existe um personagem religioso e um ataque formal à religião institucionalizada, né? E, de fato, os personagens, no geral, se fosse para eles se amarem, eles deviam se amar todos iguais, porque todos deveriam agir da mesma forma, né? Não existe, obviamente, uma descrição exatamente, é muito mais sutil, né, do que isso. Mas existem, sim, indiretas no romance, desde o título, que nos fazem remeter à religião. Mas, novamente, Cântico não tem o objetivo de ser um ataque à religião, mas sim a um ataque aos regimes totalitários, fazendo uma referência aos regimes totalitários, a um ataque ao coletivismo e sempre nos pedindo para pensarmos como seria viver numa sociedade em que nós não podemos ser quem nós somos. No caso da igualdade, buscar o conhecimento, crescer, fazer o que ele quer, né? Que era, no caso, estudar ciências, fazer os seus experimentos, né? Muito interessante isso, que isso fique claro. Então, muito boa colocação ali. Ah, quando eles descem, que eles descobrem esse túnel, existe um dilema político aí, porque ah, o Igualdade, ele pensa de uma forma sobre o que ele está fazendo. E o Internacional pensa de uma forma diferente o mesmo ato. Mas como assim? O Igualdade, ele argumenta que como o Conselho não tem conhecimento da existência desse buraco, não poderia haver uma lei proibindo a entrada. Ou seja, ele achou, teoricamente, um vácuo na lei, uma brecha na lei, que permite a liberdade dele explorar esse buraco sem quebrar nenhuma norma oficial. Já o Internacional, ele pensa diferente, uma perspectiva coletivista. Como não há uma lei que permite a entrada no buraco, essa ação é proibida. Não tem uma lei dizendo que ele pode entrar num buraco que ele achou do lado do teatro. Ou seja, ele está cometendo um crime. Vamos entender um pouco isso de uma forma, falando um pouco de legislação, né? Existem dois modelos principais. O modelo restritivo, que é o modelo do internacional, da forma como o internacional pensa, que tudo que não é permitido é proibido. É isso que ele pensa. Então, nesses sistemas, e esses sistemas são reais, eles existem no nosso mundo, a regra geral é que qualquer ação ou comportamento que não seja especificamente permitido por lei é automaticamente proibido. Então, esse é um sistema de proibição geral, né? Então, aqui, nesses sistemas, nesses modelos restritivos, a lei define o que é permitido e todo o resto é proibido. Onde que a gente vê isso é em regimes mais totalitários, como é o caso de Kant. Então, a ênfase está na proibição e no controle. É assim que o internacional pensa nesse momento. E nós temos o modelo liberal, que é o que tudo que não é proibido é permitido. Então, qualquer coisa que não é explicitamente proibida por lei é permitida. Então, isso a gente vê, esse modelo a gente vê nas democracias liberais, por exemplo. Então, a presunção básica é que os cidadãos são livres para agir como quiserem, desde que suas ações não infringam leis específicas, o direito de propriedade do outro, enfim, que é o sistema no qual nós vivemos, na maioria dos casos, né? A gente viu ali que na questão da liberdade de expressão, por exemplo, talvez não se aplique isso, mas então a ênfase do igualdade está na proteção da liberdade individual. E aí a gente vê que isso
que essa descoberta do tudo tem uma outra perspectiva. O Igualdade, ele convence o Internacional que para ele não reportar o que eles descobriram para o Conselho Municipal. Porque se ele reportar, o Igualdade vai ser chicoteado até a morte, né? Então, o Internacional, mesmo tendo essa perspectiva mais coletivista, ou seja, ele estar achando que a descoberta do túnel era um crime, ele resolve não delatar o Igualdade, né? E aí, o Internacional, ele pergunta para o Internacional ah, se ele vai entregar ele diz que não. Então, olha só, olha a parte do diálogo. Internacional, perguntamos, vão nos reportar ao Conselho Municipal e vermos sermos chicoteados até a morte? E o Internacional responde, né? Preferimos morrer. Portanto, dissemos, permaneçam em silêncio. Este lugar é nosso. Este lugar pertence a nós, igualdade, e a mais nenhum homem na terra. E caso abramos mão dele, abriremos mão de nossa vida também. Ou seja, o que que ele descobre ali? Que conceito que é descoberto nesse momento? O conceito de propriedade privada. Este lugar é nosso, é do igualdade. Ele prefere morrer a perder esse lugar. Veja bem que ele diz que se ele abrir mão disso, ele vai estar abrindo mão da vida dele também. É a primeira vez que ele tem, que a gente conhece o conceito de propriedade privada dentro da obra e dentro dos romances da Rand como um todo. Essa é a primeira, por mais que não seja cronologicamente o primeiro romance, é a primeira vez, é a forma mais básica que um dos personagens dela conhece a ideia de propriedade privada. Veja que essa passagem é muito marcante, né? Então, reforçando o que nós falamos lá no início, por que que ele considera isso um crime? Né? Porque qualquer ato de individualismo ou busca de conhecimento que não seja sancionado pelo conselho, lembrem, Conselho dos Eruditos, é estritamente proibido. Ele está agindo por vontade própria, sem a permissão do coletivo. Então, essas ações dele são vistas pela sociedade como uma traição e um desafio à autoridade e às leis estabelecidas. No final do primeiro capítulo, nós vemos Igualdade sentindo o que ele diz que é uma paz no coração. Mas como assim a paz no coração? A gente acabou de ver, e a gente entende que ao longo dessa primeira entrada do diário se passa muito tempo, ele não começa a escrever, escreve tudo num dia, né? E porque lá no início ele estava se sentindo culpado, ele era um criminoso, um pecador, e agora ele está com paz no coração. Mas o que que aconteceu, né? Por que que ele está se sentindo assim? Porque ele se sente, de onde vem isso? Da liberdade de pensar e agir de acordo com os seus próprios desejos e curiosidades, em vez de se submeter às imposições do coletivo. Então, vocês percebem, nesse primeiro capítulo, ele tem uma noção rudimentar de um tipo de amor, que ele não sabe explicar ainda. Nós descobrimos juntos com ele a propriedade privada, o conceito, não o conceito, mas a ideia, pelo menos, de propriedade privada, de uma coisa que é dele. E ele termina o capítulo com uma sensação de paz. O espírito dele está em paz. E o que que isso significa? Ele encontra realização e satisfação na busca do conhecimento e na expressão individual do que ele quer. E ele nunca tinha experimentado isso na vida. Vocês entendem o significado da descoberta desse túnel? E tudo pelo que o Igualdade passa só nesse primeiro capítulo. O tipo de evolução que ele tem, né?
nesse primeiro capítulo. É bem interessante a gente destacar. E ele fala isso. Dizemos para nós mesmos que somos desgraçados e traidores, mas não sentimos nenhum peso sobre nosso espírito e nenhum medo em nosso coração. Parece a nós que nosso espírito é claro como um lago que só é atingido pelos raios do sol, e em nosso coração, como são estranhas as emboscadas do mal, a paz que não houve durante 20 anos. Nós, sozinhos dos milhares que caminham por esta terra, estamos fazendo um trabalho que não tem propósito, exceto o fato de que queremos executá-lo. Você percebe que o personagem Igualdade ele evolui bastante, mas na forma como ele fala, a gente ainda percebe os resquícios de culpa, de pecado. E aqui, quando ele fala, estamos fazendo um trabalho que não tem propósito, ou seja, ele está se vendo ainda como um coletivista. Porque para a sociedade, o indivíduo ele tem propósito, o propósito do indivíduo é servir ao coletivo. Quando você não serve mais o coletivo, que você não faz mais seu trabalho de varrer rua, no caso da igualdade, por exemplo, né? Ele perde o propósito. Ele não tem mais propósito. Então vocês percebem que ainda existem algumas contradições na cabeça da igualdade nesse primeiro capítulo. É esperado, né? Obviamente, se ele sofresse essa transformação toda no primeiro capítulo, nem precisava ter o resto do livro. Mas é bem interessante a gente perceber que nas palavras dele ainda existe muita contradição entre o que ele sente, o que ele pensa, o que a sociedade quer dele, o que ele acha que ele deve ou não deve para a sociedade. Muitas coisas ainda passando pela cabeça dele. Então, antes da gente entrar no capítulo 2, se vocês têm algum comentário, por favor, façam alguma dúvida, alguma outra colocação que chamou a atenção de vocês no capítulo 1, esse é o horário. Esse é o momento de falar. Ulisses, se você puder falar, o David, a Aline também, ou a Carla. O que vocês acham ali desse final do capítulo 1? Vocês que com certeza já leram a obra e publicar e participaram também de outros grupos. Ah, vocês acham que de fato a igualdade evoluiu bastante nesse capítulo 1? Ou ele ainda é um pouco misto nessa história ali? Olha que se todo mundo ficar em silêncio, vão perder pontos. Brincadeira. Mas, então, eu acho que os principais pontos desse primeiro capítulo são justamente esses que, ah, exatamente, a Aline coloca uma coisa muito importante, né? Ele ainda está se livrando da criação que teve, ou seja, ele não conseguiu tirar ainda do sistema dele todas essas coisas que ele aprendeu que estão erradas, né? Ou porque simplesmente ele não se deu conta que elas estão erradas, ou talvez ele se deu conta, mas por uma questão ética e psicológica, ele ainda não se livrou dessas crenças, né? Então essas são as crenças limitantes, né? Um termo popular hoje em dia. Então essas crenças estão limitando ele. Então por isso que é interessante a gente destacar que ele está mudando bastante. A Carla comenta, sim, porque ele, primeira vez, sentiu a paz de fazer o que deseja sem obrigação do coletivo. Eu me vi muito na igualdade. Eu acho que todo mundo na sua vida vive um momento de igualdade no capítulo 1, né? Na nossa vida. Muitas vezes nós temos sonhos, nós temos coisas que nós queremos, valores que nós queremos conquistar, e tem aqueles momentos da primeira independência, vamos dizer assim, o primeiro salário, o primeiro emprego, né? Então, vivemos também na nossa vida muitos momentos de igualdade, vamos dizer assim, né?
Então, começando o capítulo 2, nós temos o Igualdade conhece uma pessoa, que é a Liberdade 5300. E quem que é essa personagem Liberdade? Era uma jovem que trabalha nos campos com as mulheres do lar dos camponeses, né? Então, enquanto ele está varrendo uma estrada que sai da cidade, ele avista ela no campo. Desde o primeiro momento, ele se sente atraído por ela e continua observando ela ao longo do tempo, né? De certa forma, ele está paquerando ela, né, indiretamente, né? Eles não podem falar, como a gente vai ver, mas eles ficam trocando olhares ali ao longo dessas semanas, desses dias, né? Essa sociedade, ela proíbe relacionamentos individuais. É importante destacar, depois nós vamos entender como funciona o local, né? Foi o amor à primeira vista, ou a segunda, ou a terceira vista, mas foi por aí. Então ele retorna sempre que pode para ver ela, lembrando que ele tem uma rotina para fazer como um varredor de rua, então ele sai da rotina, mais uma transgressão. Ele está tendo, ele começa a ter sentimentos por uma pessoa, segunda transgressão, né, que não pode. Então, segunda coisa que é um crime, né? Só que é uma conexão inicialmente silenciosa, né? Eles não podem trocar essas palavras. Então, as primeiras interações entre eles mostram que amizade e afeto, esse tipo de coisa não era permitido nessa sociedade de Cântico. Preferência pessoal, que foi uma coisa que a Carla falou ainda antes, é a transgressão da preferência agora aplicada aos relacionamentos ao amor. Ele já tinha cometido algumas transgressões na questão do conhecimento antes, né? E agora também no sentido da do afeto, né? Não deveria nessa sociedade existir laços especiais ou sentimentos individuais, ou seja, sentimentos como ele tem pelo internacional e pela liberdade posteriormente, esses sentimentos são proibidos, não deveriam existir, né? E vocês percebem que esses primeiros sentimentos que ele tem não deixam de ser uma rebelião silenciosa contra as restrições. E, novamente, através da liberdade, como aconteceu com relação ao internacional, ele começa também a ver a sua individualidade no sentimento de afeto que ele tem pela liberdade. Porque ele não sente isso por mais ninguém. Ou seja, ele começa a pensar, eu me colocando no lugar dele, peço que vocês façam o mesmo também. Ele começa a pensar, mas que estranho, por que que eu não sinto? Se nós somos todos iguais, nós deveríamos nos amar e nos tratar iguais, da mesma forma. Por que que eu tenho? Porque, claro, eu uso a palavra eu, mas ele nesse momento, imagine que ele não consegue entender, ou não existe, ele não descobriu isso ainda. Mas ele começa a ver, mas tem essa pessoa eu me sinto atraído por ela, mas tem um monte de mulher camponesa, mas por que que eu não sinto a mesma coisa pelas outras? Eu quero estar com ela, eu quero conversar com ela, eu quero trocar olhares com ela, mas não com as outras. E da mesma forma, eu tenho vários irmãos onde eu moro. Moro no mesmo lugar com vários homens, várias pessoas que são parecidas teoricamente comigo. Mas Mas por que que eu não sinto a mesma identificação que eu sinto com o internacional? Tem alguma coisa errada comigo, provavelmente ele está pensando nesse momento, né? Opa, tem alguma coisa errada comigo. Ele já sabia que ele era diferente, que ele era tratado diferente, que ele tinha uma busca de conhecimento e criatividade diferente. E agora, na questão dos sentimentos, é a mesma coisa, ele é diferente dos outros. Então, isso que gera essa estranheza, né? E, ao mesmo tempo, ele começa a pensar que daqui a pouco ele não é simplesmente diferente porque ele é mais alto, porque ele gosta de estudar um pouco mais. Mas o que que isso significa de verdade, num nível mais profundo?
Ele vai descobrir que isso significa o quê? Que ele tem um ego, que ele tem uma individualidade. Ele ainda não descobriu isso, mas ele já está suspeitando que tem alguma coisa aí, né? Então, desse capítulo, ele fica muito feliz quando ele pensa nela, né? Ele fala, e é muito bonito, né? Como a simples menção dela transforma a sua percepção do mundo. Olha que profundo. Não é simplesmente, como a gente diria, numa forma vulgar. Ah, encontrei uma gatinha, que bonita que ela é, tô atraído por ela. Não, não. Muda a percepção do mundo que ele tem. Ou seja, dá cor para o mundo dele. Aquele mundo branco, da onde ele morava com mais 100 pessoas, que ele deitava quando ele era criança, o mundo parece ter cor, a vida dele se torna mais leve e prazerosa. E todos esses sentimentos fazem ele pensar no quê? O que que é felicidade? Porque ele foi ensinado na escola, né? O que que a sociedade pregava? Que a felicidade só viria de viver para os outros. E qualquer afeto pessoal era desnecessário e pecaminoso. Mas ele olha para a realidade e diz: não é isso. Isso não é verdade. Tem alguma coisa errada. Porque não é assim que eu me sinto com relação à liberdade. Eu não me sinto culpado, eu me sinto feliz. Novamente, ele está se perguntando, ele ainda não entendeu de verdade, mas ele está se perguntando, né? Ele achava o quê? Que a felicidade, ele tinha sido ensinado, era uma sensação que deveria surgir do cumprimento de seu dever coletivo, de servir aos outros. Mas a alegria espontânea e profunda que ele sente pela liberdade revela uma dimensão de felicidade que ele nunca experimentara. Vocês percebem que ele não fala de felicidade quando ele fala do internacional, né? Ele tem orgulho, ele tem um carinho pelo internacional, ele se vê nele como um bom amigo, uma amizade até um pouco mais forte, como a Carla comentou, né? Mas com a liberdade é um pouco diferente. Então ele começa a contestar isso. Outra coisa que ele percebe que essa diretriz de felicidade obrigatória ele não vê na realidade. Porque ele olha para os irmãos dele e esses companheiros parecem desanimados e apáticos, com olhares vazios, raramente se conectando. E aí ele identifica outra coisa, que essas pessoas elas não estão sentindo felicidade, elas estão sentindo outra coisa, que é medo. Eles estão sentindo medo. Então, a igualdade ele se dá conta que essas pessoas de fato não estão sentindo felicidade, que a sociedade mentiu, que o conselho mentiu para ele, que não existe felicidade obrigatória por decreto, por lei, que isso é uma coisa que você descobre, que você vive, que você cultiva. E aí, enquanto ele está cultivando, enquanto ele está sendo ativo nessa busca, está vivendo isso, os irmãos dele não estão fazendo isso, não estão vivendo a mesma coisa que ele. Então ele já começa a ver que não só ele está sentindo coisas boas, ele está sentindo felicidade, ele começa a ver todas as contradições da sociedade dele, né? E o que que isso significa na prática, né? Então, ao longo desse capítulo 2, o Igualdade ele decide dar um nome para a liberdade, para que ela não seja mais um número, e ele chama na tradução de excelente. No inglês, a
o original está como The Golden One, que seria a dourada, porque faria referência, é o Eric que coloca aqui, referência a, aos cabelos dela, porque ela tinha os cabelos dourados, né? Só que o tradutor escolheu excelente. Eu não cheguei a perguntar para o André, que é o nome do tradutor, mas talvez, e aqui é uma divagação minha, dourada pode ter achado estranho, na verdade, pela menção de pareceria errado atribuir uma pessoa um nome que denotaria, no caso, uma coisa especial a um atributo físico, ou seja, a cor do cabelo. Que não era o Igualdade não ama, ele não tem esse sentimento pela liberdade por essa personagem porque ela tem os cabelos dourados, né? Então, me parece que ele deve ter escolhido excelente, porque excelente diz respeito à pessoa como um todo, não a um atributo físico específico, né? Exatamente, o Eric coloca em referência a uma característica da individualidade dela. Então, talvez tenha sido esse o motivo, mas de fato a escolha foi uma escolha do tradutor e não está assim no original em inglês. Então, fica essa nota de tradutor. Eu não estou falando mal do meu colega tradutor, eu só estou fazendo uma observação, já que isso está sendo gravado. Mas, como eu disse, talvez no futuro eu traga para vocês a explicação dessa tradução. Então, claro, que o nome que ele dá para ela reforça o que nós já discutimos, né? Que ele vê ela como alguém diferente de todo o resto das pessoas, de todo o resto das mulheres e homens com quem ele convive na sociedade. Ela é especial. Eu teria traduzido como especial. Claro, no português existe uma outra compreensão de especial, né, que você sabe, mas talvez poderia ser uma solução. Mas excelente eu acho ok, apesar de não ser tão fiel ao original. Mas também nunca pensei tanto a respeito disso, né? Dá muito trabalho traduzir um romance, eu traduzi Nós que Vivemos, e dá bastante trabalho, assim, nessas decisões mais específicas. Então, eu não culpo o tradutor. Então, dar um nome próprio e distinto é uma forma de rebeldia nessa sociedade, né? Porque ninguém recebe um nome especial. Nem o próprio Igualdade se dá um nome diferente, né? Mas ele dá um nome diferente para liberdade. Isso vai contra todos os princípios dessa sociedade. E vocês percebem que ele faz isso não para o mundo exterior. Ele não sai contando, olha, aquela fulana ali, eu nomeei de excelente, porque ela é excelente para mim, ela é muito especial. Eu vejo ela diferente. Se ele tivesse falado isso, provavelmente eu seria chicoteado, né? Mas o que acontece, na verdade, ele renomeia ela nos pensamentos dela. Nos pensamentos dele, desculpa. É uma crescente rejeição às leis opressivas que apagam a individualidade. Ou seja, no segundo capítulo, ele já está concretizando a individualidade. Antes, a individualidade era no nível abstrato, era na cabeça dele. Era propriedade privada, tudo bem, o túnel ele é concreto, mas ele não deu um nome para o túnel. Isso existe na cabeça dele. A noção de propriedade privada existe na cabeça dele. E existe uma concretização que é o túnel. Mas no primeiro capítulo nós estamos ainda na cabeça dele. Agora não, agora existe uma coisa viva que tem individualidade e que recebe um nome. Então agora nós começamos a ver o início dessa concretização, né? Depois ele fala do palácio do acasalamento. Então a primeira pergunta que ele faz para ela é se ela, quantos anos ela tinha, né? Justamente porque ele sabia que aos 18 anos homens e mulheres eram enviados para esse palácio do acasalamento e ali eles reproduziam como animais. E depois os filhos eram enviados para o lar
das crianças, né, dos jovens, como a gente falou ali no início do capítulo, e se repetir o ciclo novamente. Uma outra parte interessante do capítulo 2 é como ele escreve o estado emocional de seus irmãos na sociedade. E aqui nós conhecemos mais dois personagens, que é o Fraternidade e o Solidariedade, né? Aqui ele retoma muito aquela reflexão do sentimento que a população sente no geral, que é o medo, as pessoas andam curvadas, elas não se falam, de cabeça baixa, abatidas, né? E, e como esse medo se manifesta? Como esse medo se manifesta? Aqui ele dá dois exemplos, na obra são dados dois exemplos, do Fraternidade e o do Solidariedade. O Fraternidade é aquele garoto quieto, tímido, parece gentil, chora sem motivo, ele não consegue explicar por que que ele está chorando, então ele seria, de certa forma, uma pessoa depressiva, né, nos termos atuais, né, ou com algum transtorno nesse sentido. O Solidariedade é um jovem brilhante durante o dia, mas que grita em seu sono clamando por ajuda, com uma voz que provoca calafrios, diz no romance. Ou seja, muitos personagens reprimem as suas emoções durante o dia, e quando eles dormem, eles gritam e clamam por ajuda. Ou seja, esse é o estado psicológico, aqui são dados dois exemplos, mas o que fica implicado é que esse medo, ele toma diversas formas e ele permeia a maioria dos irmãos do Igualdade. A Rand chama esses episódios de medo incontrolável e inexplicável. De fato, eles não sabem por que eles estão sofrendo dessa forma. Eles não estão no mesmo nível do Igualdade. Eles não se deram conta do que o Igualdade se deu conta até o momento. E provavelmente eles nunca vão se dar conta, né? E aí eles sofrem. E eles sofrem sem saber. Eles não sabem o que está acontecendo. E a gente percebe hoje, a Aline comenta aqui, esses outros irmãos lembram alguns colegas do tempo de escola. Infelizmente, não só do tempo de escola, mas muitos colegas da nossa vida adulta também. Muitas pessoas vivem com esse medo e nesse estado emocional. Hoje é muito popular pessoas ansiosas, depressivas, e que se você pergunta, elas não sabem por quê. Elas choram, elas têm pesadelos, e elas não sabem por quê. Então, nossos irmãos, entre aspas, hoje passam por muitas coisas semelhantes, infelizmente, né? O Eric comenta: todo mundo tem depressão, TDAH, está sendo perseguido no trabalho, todo mundo chora no almoço. É, é de fato um problema que está na nossa sociedade hoje, né? E, e vale a pena a gente refletir também sobre as nossas próprias vidas, sobre pessoas próximas a nós também, porque com certeza pessoas que passam por isso, elas precisam de ajuda. E não só de uma boa psicologia, de terapia, mas de uma boa filosofia, para que elas possam conquistar vidas melhores. Porque não basta eu detectar o problema, a causa, a raiz de alguma coisa, de um distúrbio, de um sofrimento que eu sinto. Eu preciso ter uma mudança, aqui o Eric fala, uma mudança metafísica e epistemológica, uma mudança ética, no sentido de que eu possa contornar isso, né? O passo de se conscientizar, de levar para o consciente o que está me causando problemas, é o primeiro passo. Mas o segundo passo é eu ter uma filosofia racional para que me ajude a mudar. A questão não adianta. Ah, tá, tudo bem. Esse é o motivo da minha angústia e do meu sofrimento. Ah, mas o que que eu faço agora? Eu já descobri, tá bom, mas isso não é uma mudança automática, entendem? É uma mudança que leva bastante tempo.
e precisa de ação e precisa de mudança. Então, fica esse comentário que a Rand traz aqui, e que logo, logo nós vamos ter um novo livro da Rand, que eu estou traduzindo, e que tem vários artigos que dizem respeito também a essa questão psicológica. Eu sei que o Eric gosta, o Ulisses também, então logo, logo vamos ter mais novidades a respeito, mas não posso revelar as informações com mais detalhe nesse momento. Mas fiquem atentos ali para o ano que vem, que vai ter muita coisa boa na Universidade Objetivista. Então, chegando perto do fim do capítulo, ah, nós ouvimos falar da floresta desconhecida, né? E o que que representa a floresta desconhecida? É o passado esquecido e a possibilidade de explorar algo além das fronteiras impostas pelo coletivo. A floresta desconhecida é proibida. As histórias é que quem entra lá não volta mais. Mas por que que não volta mais? Porque supostamente existem animais que matam, e outras coisas terríveis nessa floresta desconhecida. Ou seja, conhecer é dito na sociedade que conhecer é perigoso. E de fato é, né? É perigoso. E a floresta desconhecida é o local mais perigoso que existe. É o local onde quem vai não volta mais. Então ninguém quer ir para lá. Quem já foi não voltou. Você vai ter coragem de ir? Será que a igualdade vai ter coragem de ir para não voltar mais? Né? Depois, de que forma a igualdade se mantém fiel à honestidade em seus registros no diário, mesmo quando isso coloca em conflito com as normas da sociedade. É importante destacar que o igualdade ele escreve tudo o que ele pensa, de forma aberta, livre. Não importa se isso contradiz as normas da sociedade. Ele está ciente que se alguém pegar esse diário e levar para o conselho, ele vai ter muitos problemas. Então ele começa através do diário, através da escrita, ele começa a descobrir e a conceitualizar a sua individualidade, ou seja, ele está tornando isso consciente, isso claro na mente dele. Não são mais eventos isolados, onde ele tem algumas noções desconectadas. Isso tudo está no papel. Então, a busca pela verdade, pelo conhecimento, se torna mais importante do que o medo das consequências. Então, ele está se tornando mais independente e mais íntegro, né? Então, reforçando uma coisa que nós vimos antes, que questões morais e filosóficas surgem, então, desse contato da igualdade com a liberdade, com o excelente. Ele se pergunta se a felicidade realmente vem do sacrifício em prol dos outros, como a sociedade dele tinha ensinado, se de fato era crime, se de fato era verdade a transgressão da preferência, se isso de fato deveria ser considerado como algo ruim, né? O que que é ser virtuoso? O que que é ser virtuoso? Ele também começa a pensar, né? Outro personagem que o Igualdade fala ao longo do capítulo 2 é o Santo da Pira, que ele foi considerado o transgressor da palavra inexprimível. Mas qual que é essa palavra inexprimível? O Igualdade, ele lembra que ele assistiu a uma execução, né, quando ele era criança, e que ele ficou profundamente impressionado pelo semblante calmo e feliz do homem, enquanto esse homem, que depois é conhecido como Santo da Pira, ele era queimado vivo, pois ele parecia estar em paz, apesar do destino terrível. Então ele se lembra dele, que era outro que parecia estar em paz, quando estava sendo queimado na fogueira. Mas como assim, né? Aqui novamente, mais uma referência
religiosa, e o Igualdade vê essa pessoa que está sendo queimada como um santo, alguém que, apesar do sofrimento físico, tinha um entendimento mais profundo da vida e da verdade. Então a imagem desse transgressor fica com ele ao longo do tempo. E depois ele entende que isso fica na memória dele, porque esse transgressor demonstra o quê? Individualidade e liberdade. Algo que o Igualdade anseia entender. Só que, claro, enquanto o homem estava sendo queimado, parecia que ele estava falando alguma coisa. Parecia que ele queria falar alguma coisa para a Igualdade. Mas a Igualdade, na época, ele era pequeno, ele não conseguiu entender. O que será que era essa palavra inexprimível pela qual ele foi queimado? Por causa da qual ele foi queimado? O que é essa palavra? Nesse momento, ele não sabe o que é, né? Ele faz uma reflexão bem legal aqui. Então, um pensamento monstruoso nos ocorreu e nunca mais nos abandonou. Ouvimos falar sobre santos, existem os santos do trabalho, dos conselhos, do grande renascimento, mas nunca havíamos visto um santo e tampouco sabíamos qual semblante eles apresentam. Pensamos então, ali parados na praça, que o semblante de um santo era exatamente o daquele rosto diante de nós, em chamas, o rosto do transgressor da palavra inexprimível. Vocês percebem que essas referências que a Rand traz termos, perdão, popularizados num contexto religioso, ela está nos fazendo talvez repensar o significado desses termos. O que é ser um santo? O que é pecado? O que é uma transgressão de verdade? O que é um crime? O que é um cântico? Em homenagem a quê? A um ser superior? À liberdade do indivíduo? Aos sonhos dele? O que será que a Rand está tentando ao utilizar essas palavras? E o Igualdade, depois dessa reflexão que eu trouxe, ele percebe que essa palavra inexprimível tem um segredo vital sobre a natureza humana e a individualidade. Que essa palavra representa algo que a sociedade atual tenta desesperadamente reprimir, mas que é essencial para a verdadeira liberdade. Então, enquanto ao longo do romance ele busca descobrir que palavra é essa, ele vai evoluir como um indivíduo. Ele vai chegar a uma noção melhor do que é a individualidade. Será que vai ser um caminho fácil, um caminho difícil? Não sei. Isso vai ficar para os próximos capítulos, né? Então, e o capítulo, então, ele termina refletindo sobre esse conflito entre individualismo e coletivismo, né? Cada ação, né? Cada ação reflete o quê? Cada ação dele reflete o quê? Uma luta constante para se libertar das restrições coletivistas que impedem a liberdade de descobrir a sua identidade individual. É isso que nós vemos nos primeiros 2 capítulos. A batalha pela afirmação do ego, que ele ainda não sabe o que é, de verdade. Em uma sociedade que promove a conformidade e o apagamento do indivíduo. Esse é o grande desafio do Igualdade até aqui. E que vai continuar sendo ao longo do livro, mas que fica bem claro. O capítulo 1 é um dos maiores capítulos do livro. Então, por isso que existem tantas reflexões e tantos insights interessantes que vão guiar a narrativa nos próximos capítulos. O Eric coloca, então, aqui
Essa parte me lembra muito do Lembrar e Lembrar e o 5 de novembro e a traição de pólvora em V for Vendetta, me esqueci agora o nome em português. E de fato é isso, né? V de vingança, exato. Veja, a tradução já não. A cabeça está cansada hoje já para lembrar dessas referências. E então, basicamente, o conteúdo teórico, vamos dizer assim, dos primeiros dois capítulos a gente conseguiu cobrir. Peço desculpa por ter passado uns 10 minutos, né? Mas eu acho que é muito válido para que a gente consiga manter esse ritmo de interação. Então, quanto à teoria era isso, vou parar a gravação agora